corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho, está começando mais um pré-jogo do podcast É Proibido Remar. Estamos gravando diretamente dos estúdios online Carlos Castilho, nessa terça-feira, dia 9 de julho, sexta-feira, dia 9 de julho. E antes de começar, vamos àquele tradicional recado. Segue a gente nas redes sociais, no / ou @ É Proibido Remar. Vamos agora à apresentação dos meus camaradas de bancada, começando por ele, Dian, o homem dos divaneios. Boa noite, Dian. Boa noite. Sextou. Sextou, depois de uma semana difícil aí no âmbito profissional, semana cansativa. Estamos aí começando mais um final de semana, mais um jogo do Flusão para a gente assistir. É um prazer enorme aí estar na gravação desse episódio. Hoje sem muitas grandes ideias aí no que falar, mas só dizer que tô feliz de participar aí com a pessoa que é meu veterano e calor ao mesmo tempo aqui nessa gravação. É quase um Dark, então. Exatamente. Também... Ele é meu veterano, eu sou o calouro dele, ao mesmo tempo sou o veterano dele, ele é meu calouro. É isso aí. Também aqui com a gente, Eduardo Bulhões, a voz da experiência, e o seu fundo ali com uma plantinha, tem grade. Boa noite, Edu. O Edu não quer dar boa noite, não. Boa noite, Edu. Não é porque eu parei de te ouvir, eu não estava ouvindo. Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Bom dia, boa noite, boa tarde. O cara desliga o áudio. Se eu vou gravar um podcast, eu não vou ouvir ninguém. Vou mutar as pessoas. Tô sem paciência. Não, ele estava mutado porque eu não estava ouvindo. Acho que caiu, sei lá, deu erro na gravação, alguma coisa assim. Boa noite, bom dia. É um prazer estar mais uma vez aqui nessa sexta-feira, né? É tanta gravação, tanto jogo que o apresentador se perde. Não sabe se é sábado, se é terça, se é quarta. Esse calendário deixa a gente maluco, calendário de futebol. Aí amanhã vamos ter uma overdose boa aí de futebol, Fluminense às 7 e o título da seleção brasileira na sequência, às 9. É isso, vamos pro bate-bola tradicional aí. Também aqui com a gente, fechando a nossa escalação, nosso convidado Jonathan. Jonathan, seja bem-vindo, boa noite. Manda bala aí nas suas considerações iniciais. E manda um beijo pro orientador. Boa noite, amigos de bancada. Olá a todos e todas. É um prazer imenso estar de volta aqui no melhor podcast do Brasil, né? Gostei. Isso aí eu gostei. O Fluminense enfrenta o campeão brasileiro de 1987 nesse sábado, às 19 horas, na Ilha do Retiro, pela 11ª rodada do Brasileirão. Edu, dá um panorama aí pra gente, pra essa partida. Bom, o panorama do campeão brasileiro de 87 é que eles estão numa crise sem precedentes lá, né? Não tem presidente, tem uma eleição marcada e o principal candidato teve a chapa cassada há pouco tempo aí, eu acho que foi hoje, inclusive. Tem um imbróglio entre a diretoria atual e os jogadores, que o mandatário atual informou para a imprensa que tinha pago os salários dos jogadores e todos os jogadores foram para as redes sociais dizer que não receberam absolutamente nada. E a diretoria está querendo multar os jogadores por isso. É uma loucura total, né? Então a gente pega o esporte aí nessa fase terrível. Eu acho que a pressão para eles vencerem amanhã vai ser bem grande. E do nosso lado, assim, é sempre bom ver jogo do Fluminense, o dia fica diferente, mas amanhã vai ser complicado, né? Porque o Roger já falou que vai com um time reserva, né, possivelmente, e é muito justo, porque acho que com um elenco enxuto como a gente tem, é difícil, né? E é difícil até manter o foco, né? Assim, quem sabe que vai jogar terça-feira, fica complicado jogar amanhã, sabendo que vai ter que viajar, sair de Recife para Assunção. Para Assunção não, para Assunção, né? Quando é Cerro. Primeiro você vai sair de Recife, você volta pro Rio de Janeiro. Não aí sei, depois você... talvez, não sei qual seria o planejamento. Se fosse voltar para o Rio é pior ainda, né? Porque é mais uma viagem.
Mas enfim, vamos de time mistão ou reservão, mas vamos deixar isso aí para mais para frente. Um campeonato brasileiro com um gostinho de campeonato carioca, né? Vamos combinar. E essa situação do esporte é puro suco de Brasil, né? Jonathan, sua expectativa para essa partida? Eu acho que enfrentar o Sport nessa atual fase é obrigação vencer, né? O Roger já falou em poupar, mas o Roger não é muito de poupar 100% do time, né? Ele poupa alguns jogadores. Sinceramente, nesse time aí tem poucos jogadores poupáveis. Se parar para pensar que a gente já vai com um zagueiro reserva, não acredito que ele poupe o outro. O Egídio tá vivendo férias, porque ele não sobe para a linha de fundo nunca no jogo. E também os outros times também só atacam pelo lado do Samuel Xavier. Tem o Samuel Xavier que pode ser poupado. Pô, Martinelli e André, nenhum dos dois tem justificativo para ser poupado, só o Iago. Porque o Martinelli não vai jogar meio de semana, o André não vem jogando muito. E à frente também, o Paulista voltou agora, para que vai poupar? Luiz Henrique era reserva, só tem o Biel para poupar e o outro, ninguém sabe quem é o outro, né? Seria o Luca, de repente. Pô, vai poupar o Luca, foi jogar agora, quase não ter jogado na temporada. Então tem uns 3 aí que dá pra poupar e acabou, né? O Luca, que é mais conhecido como o Jar Jar Binks do Fluminense. O Lucas, se for poupado, você vai poupar a gente dele. É exatamente isso que eu ia falar. Devia poupar a gente de ver o Luca, na verdade. Mas eu, antes de falar, né? Antes de você passar a bola para mim, eu já quero dizer que discordo do comentário do meu querido calouro veterano calouro, sobre o nosso lateral mais gente boa do futebol brasileiro, que é o Egídio. Eu discordo que ele não tá subindo pro ataque. Eu tem feito bons lançamentos, tem gerado perigo. Muitas vezes ele tem sim tentado fazer até cruzamentos mais na intermediária e menos na linha de fundo, mas todos com bastante perigo, gerando bastante chance de gol. Então eu discordo aí da crítica ao lateral mais gente boa do Brasileirão, porque é a única coisa que a gente pode, é o único prêmio que a gente pode dar pro Egídio. Mas ele recebe esse prêmio aí com à frente de muita gente. Eu não acho mais ele tão gente boa assim não, porque eu soube que ele tá apagando a tatuagem dele. Inclusive mandei uma mensagem pra ele no Instagram pedindo pra ele reconsiderar. Espero que ele leia a minha mensagem, né? Mas não é nenhuma crítica a ele. Eu acho que o próprio esquema do Roger, ele opta pelos laterais subirem menos. Eu, inclusive, olhei os mapas de calor do Egídio, temporada passada, essa temporada, e dá pra ver que o mapa de calor não tem tanto calor lá na frente, digamos assim. E eu até gosto. Eu acho que ele no cruzamento ali, ele sempre acerta o cruzamento no segundo pau. Quando o jogador tá no primeiro pau, ele acerta no segundo pau também. Mas quando o Fred vai para lá, ele costuma acertar e tal. Não é nenhuma crítica específica ao jogador. Mas o Roger parece que realmente fala para ele não subir tanto. E outra coisa interessante que eu acho que vai ser pra gente nesse jogo é que se não jogar o Nenê de novo e sem o Fred, a gente tem esse esquema que aconteceu no último jogo, que é muita movimentação na frente. E esse último jogo foi interessante. Acho que todo mundo, apesar do resultado não ter sido muito legal, todo mundo saiu assim, não tão triste com o resultado, porque viu alguma coisa ali diferente, muita movimentação na frente. Eu acho que vai ser uma coisa a se observar nesse jogo contra o Sport, que é mais uma opção, vai dar mais musculatura para o time para o resto da temporada, mais opções. Eu acho que isso vai ser interessante da gente observar nessa partida. Jean, sua expectativa? Já atropelou e já cornetou o convidado, né? Agora manda bala aí. Mas aí foi o meu momento de veterano falar. Agora vai ter o momento de eu ficar mais na minha, que é o meu momento calouro. Essa que vai ser a dinâmica do negócio. Como é que é o nome mesmo? Eu falei, esqueci o Dark. nome. Dark. Então, cara, entrando um pouco aí no que o Jonathan falou, eu acho que a gente pode sim ficar um pouco mais otimista em relação ao futebol do Fluminense, mas eu acho que a gente também não pode cair na subjetividade do jogar bem e da objetividade de vencer o jogo, né? Então, eu acho que, óbvio que a gente não tem como saber, não é um jogo de si, isso aqui não é um simulador para a gente ficar imputando informação para gerar um resultado de qual seria o resultado mais provável de acontecer, mas é importante lembrar que apesar do time ter jogado bem no último jogo, apesar do time ter dado ali trazido um lampejo de esperança para aqueles que pregam defendem a filosofia de um jogo mais propositivo, no final das contas eu quero a vitória.
Então, se for entre o Fluminense jogar o que estava jogando antes e vencer, e jogar o que jogou contra o Ceará e ficar sempre no empate, né? Obviamente eu vou querer vencer. Então. Questão de ordem. Oi? Agora entra a minha parte veterano. Em momento algum eu falei jogar bem. Eu falei que foi um modo diferente de jogar, que não falo nem da questão de estar propondo o jogo, mas com muito mais movimentação na frente. Isso, inclusive, de repente, essas peças que foram utilizadas vão ser mais interessantes até num jogo que a gente estiver reativo, porque vai dar mais mobilidade. Então eu só acho que são outros jogadores que deram outra cara para o time, que pode ser interessante em alguns momentos. Sim, Como, por exemplo, eu o próprio concordo com você. contra-ataque. Concordo com você. A minha crítica, meu ponto Deixa da eu fala, só- na verdade. Deixa eu só fazer um parênteses, Jean, rapidinho. Eu me senti na CPI, cara. CPI da Covid agora. Pegou a referência. Pode continuar, Jean. Não, então, a verdade não é nenhuma crítica ao que você falou. Na verdade, é mais uma expectativa em relação a eu e o Jean, como que eu vi no último jogo. E eu acho, sim, que é importante isso, principalmente para quando a gente for enfrentar times mais frágeis. Eu acho que uma questão que incomoda muito a torcida é o Fluminense jogar da mesma forma que joga contra times mais... com mais dinheiro, com mais opções de jogo, jogadores mais badalados, jogadores mais incisivos. Jogar da mesma forma quando você vai jogar contra uma Portuguesa da vida, contra um Criciúma, que a gente vai pegar na Copa do Brasil, que apesar da gente saber que o importante é vencer e passar de fase, é bom quando você passa, quando você vence e joga de uma forma que você fique tranquilo com o resultado. Então, de uma certa forma, acho até que isso aconteceu contra o Bragantino, apesar da opinião das pessoas, e acabou de se desandando um pouquinho esse sentimento de confiança no time. Acho que a grande questão é a confiança. Não adianta você ter um time com muita posse de bola que ataca muito e não vencer, entendeu? E o time pragmático do Roger, querendo ou não, me dava confiança. Começou a entrar um pouco ali em débito nas últimas rodadas do Brasileirão, mas também não vou rasgar tudo que aconteceu, é um processo. Então eu acho que para esse jogo, eu acho que a gente tem que olhar esse jogo como mais um jogo, né? E não como se fosse para ser uma sequência do que foi o processo passado, principalmente porque, como a gente já viu noticiar, é bem provável que seja um time misto ou reservas. Reservas? Já tá Reserva. escalando o Casares? Eu ia deixar passar, mas a voz da experiência não perdoa, né? Então é isso, cara. A minha expectativa pro jogo é que eu acho que vai ser um jogo bem menos corrido do que foi contra o Ceará. Eu acho que vai ser um jogo um pouco mais pragmático, justamente por esse fator aí de entrar peças peças que não estão jogando tanto tempo junto, e quiçá surge a oportunidade de a gente ver o nosso querido Igor Julião ali no meio campo de novo fazendo um golaço. Amém. Vamos agora à escalação dos nossos correntes para essa partida, e aqui não tem moleza para o convidado não. Jonathan, manda bala aí, qual seria a escalação para esse jogo? Primeiramente, essa questão do Julião é muito engraçada, né? Aquele caso que o cara entra já há alguns minutos numa posição que não costuma jogar, mete um gol decisivo num Fla-Flu, técnico elogia e nunca mais faz isso. É simplesmente inexplicável, né? Mas na base e lá no Samorim ele era elogiado pelos chutes dele. Só que aí talvez tenha sido um erro ele virar lateral. Talvez se colocasse ele como um meia desde o início. Lembram do João Paulo, lateral esquerdo? Ele na base era um bom meia, aí ele jogou improvisado uma Copa São Paulo na lateral esquerda, meteu 2 gols de falta, virou lateral esquerdo, um péssimo lateral esquerdo. Então, acontece, né? Enfim, seguindo a pauta, né? Toma os meios de produção, Julião. Você tem que chegar, tem que fazer revolução e falar, eu sou meia. Você era o 10 do Samorim. Vai, Enfim. Jonathan, continua aí. Mais um divaneio para conta. Como não chegaram até mim os relatórios físicos dos jogadores, eu não vou escalar o time desculpa, eu mandei poupado. pro fax. Pô, Vou mandar pro teu e-mail. é complicado, a gente não tá mais em 95. Se fosse o Edu mandando, eu até entendia, mas você, Jean? Cornetou a voz da experiência, gostei. Daqui a pouco já vai vir rasgando em cima de novo. Enfim, começando com Marcos Roberto no gol. Isso aí não vai ser poupado mesmo, né?
Samuel Xavier, dependendo dos relatórios, é um jogador que pode ser poupado, vive melhor fase com o Calegari do que o Calegari. Zagueiros Manuel e Lucas Claro. O Manuel, eu queria ver o David Braz jogando, mas eu tenho medo de ver o David Braz jogando também. Porque eu acho que o Manuel não tá numa forma física muito maneira. Os jogos que ele jogou, acho que o esquema do Fluminense deixa muito os zagueiros tendo que cobrir muito, muita velocidade, muita intensidade. O Manuel parece meio gordinho e teve jogo que eu achei que ele fosse ser substituído no final, porque tava regando já, né? Mas enfim, provavelmente vai ser ele mesmo. O David Braz tá quase um. Como é que é aquele zagueiro que foi campeão brasileiro pelo Fluminense, jogava no Clube de Regatas e não jogou uma partida no Fluminense? Esqueci o nome desse cara. Parece que o David Braz veio para ser praticamente esse cara, quase não vai entrar no campeonato. Lateral esquerdo, Egídio, esse aí imbarrável. Ali eu colocaria o André no lugar do Martinelli de novo para dar um pouco mais de rodagem para a Libertadores, eu acho interessante. E ao lado o Iago, se for poupar o Iago também vale tentar André e Martinelli, ele já tem o entrosamento deles, Martinelli não precisa ser poupado porque não vai jogar Libertadores, né? E eu manteria o Biel ali de armador, eu acho que foi interessante a dinâmica dele no primeiro tempo contra o Ceará, no segundo eu acho que a marcação fechou em cima dele e ele não soube, ele não tem aquela capacidade Nenê de receber de costas para o adversário, ele precisa mais procurar o espaço e perder um pouco de espaço, ficou complicado ali, mas para início de jogo eu acho que vai ser interessante. Dos lados, Luiz Henrique, aproveitar a moral que ele tá, Caio Paulista, porque quem barra Caio Paulista é louco. E eu acho que na falta de alguém eu colocaria mesmo o Lucas de centroavante, porque não tem jeito, o Lucas pelo menos ele tem a movimentação ali e assim como foi no Fla-Flu, esperamos que a falta dele ali crie um espaço para alguém. É o máximo que a gente consegue esperar do Lucas, que ele saia ali da posição de centroavante e alguém faça o gol, porque esperar dele, nem os gols cagados que o Lucas fazia quando chegou no Fluminense ele faz mais, né? Então tem que esperar isso mesmo. Ele fez um gol olímpico, não fez? Eu acho que Não sei. Eu acho que teve um gol Lembrando olímpico. que nós temos um falso 9 bem veloz aí no elenco, né? tem essa opção também. Mais uma cornetada aqui nesse programa. Dian, concordou aí, contemplou? Não 100%. Eu vou botar diferente um pouquinho. Eu iria com a dupla de zaga reservas. Reservas de novo falando. Eu tô com Casares na cabeça. Acho que é porque sextou, né? Eu colocaria ali a dupla reserva. O Braz e o Manuel. Na lateral esquerda, eu acho que era por risco mesmo. Na verdade, não é nenhuma questão de poupar pensando em questão fisiológica, porque o Egídio ele é um jogador que costuma aguentar bastante tranco. Mas é uma questão de vai que. E eu prefiro jogar com Barcelos correr o risco de jogar jogar o risco do Barcelos só jogar contra o Sport do que correr o risco de ter o Egídio contra o Sport e não tê-lo contra o Cerro por algum motivo, seja de campo, seja de machucar, enfim. Então, por questão disso, eu acho que é importante poupar. Botaria o Calegari na direita também por esse mesmo motivo. O único dali dos que vão ser titulares que eu manteria no time, além do Marcos Roberta, seria o André, justamente porque ele tá ali jogando com bem menos ritmo e frequência que os demais. E ali no meio eu colocaria Ganso Casares junto com ele. E na frente seria o João Neto, Kaique e talvez o Luiz Henrique, pelo mesmo motivo do André, um jogador que não vinha jogando tanto, então pode ser bom ter essa sequência antes do jogo para dar uma movimentada. Um time completamente freestyle e é isso. Ousou. Eduardo Bulhões, a voz da experiência, sua escalação. Bom, meu time está muito mais próximo aí do Dian do que do Jonathan. Eu acho que a gente já tem aí Fred de fora, Nino de fora, Martinelli de fora. E não queria ter mais jogadores titulares correndo o risco de não jogar na terça-feira. Então, meu time é o seguinte: Marcos Felipe, o melhor goleiro que nós temos aí, pós-Cavalieri. Igor Julião, Manuel, David Braz e Jefté. André,
Martinelli e Casares. Kaique, Luiz Henrique e João Neto. É isso aí, é um time de crianças, né? Do meio para frente, principalmente. Tem ali o Casares só, que é mais. Tem um pouco mais de idade, mas o resto, André, Martinelli, João Neto, Luiz Henrique, Kaique. Contemplei o Edu. Ah, Só pra beleza. deixar claro aí, mudei minha opinião. Tinha esquecido que o Martinelli não joga contra o Cerro, então não faz sentido ele não jogar contra o Sport. Contemplei aí a escalação do Edu. Boa, Acho que esse time dá para botar uma correria ali contra o Sport e deixar a galera descansando no hotel, descansando no banco de reservas ou lá nas sociais da Ilha do Retiro. Para terça-feira tá todo mundo inteiro e sem correr risco de. Pô, imagina botar o Caio Paulista para jogar amanhã na ilha. Pô, Deus me livre. Nosso melhor jogador disparado aí, pô. É isso, É um time. orgulho ouvir isso, cara. É um orgulho ouvir isso. A Você terra pela SPO, plana, eu te amo. a terra plana capota, meu querido. Vamos agora aos palpites. Momento mais tenso desse programa, que o nosso doutor Bernardes, doutor ASMR, adora. Um abraço aí para ele. Pelo dia de ontem, inclusive, né? Dia do cientista foi ontem. Ah, é verdade, muito bem lembrado. Inclusive você deu parabéns para ele no Twitter e eu esqueci de enfatizar o seu parabéns. Jean, seu palpite para o jogo de amanhã contra o campeão brasileiro de Mas 87. esse parabéns poderia valer para todos, né? Porque dizem que história também é ciência. Não, mas é porque no Alguns caso dizem que não. você não exerce a profissão de cientista, né? Você não pesquisa hoje em dia. O Bernardo está defendendo um doutorado, trabalha num instituto de análise clínica que também faz pesquisa. Então, tipo, ele exerce o papel como cientista e pesquisador. Ah, não, pensei que a homenagem fosse para os cientistas, né, no caso. Mas tem historiador que faz pesquisa, por isso que Não, foi sim, o sim. pitaco. Não, sim, é porque no caso vocês dois que são historiadores, vocês não exercem como cientistas, mas isso se estende a todos os cientistas, inclusive história é ciência. Bom ouvir isso, rapaz. Caramba, uma revolução. Ainda mais Que de alguém de vocês exatas, conhecem? né? Né? Pô. Que Dian que vocês conhecem? Mas vamos lá, bola pra frente. Vamos agora aos palpites, então. 1-0, gol do Casares. 1-0, gol do Casares. Boa. Edu, seu palpite. Meu palpite 2-0 Fluminense. João Neto e André. Vamos ver se a PA tá em dia. Jonathan, seu palpite. Antes, só lembrando o zagueiro remador que eu falei, que foi campeão sem jogar, era o Thiago Salles, que chegou em 2010 e foi campeão sem jogar, e o David Braz vai ser campeão esse ano também, quase não jogando. Caraca, nem lembrava. Eu E nem o eu ia falar lateral isso. direito também, não? É Belete que era? Belete, Belete é 2012. medalhãozaço, medalhão de 2010. 2010. O Belete tem a função de chegar no time para ser campeão, independente se Mas jogar o- ou não, né? Mas o David Braz tem muito título na carreira também, né? Ou não? Tem. Deve ter jogado em Carioca. muito time grande. Não, ele foi campeão brasileiro. Foi? Campeão brasileiro pela dissidência. Foi, acho que fez até o gol. Ah, Libertadores ele não fez? No Grêmio ele foi campeão, não? Ele jogou no Grêmio, jogou acho que no Palmeiras também. Do Grêmio e do Palmeiras eu realmente não tenho certeza, mas da dissidência remadora ele foi campeão, acho que fez um dos gols mais importantes. E vai levantar mais 2 títulos, pelo menos esse ano. Amém. Isso aí. Enfim, bom, o Sport acho que tem 5 derrotas no Brasileiro. Eu acho que 4 foram de 1-0. O Fluminense tem 3 vitórias, 3 de 1-0. Então, meu palpite vai ser 1-0 pela estatística. Não pode repetir. Ah, Regra do já falaram regra- 1-0? Já falaram 1-0 e 2-0, né? 2-0. Artigo 3º, parágrafo 5º. Não pode. Pô, mas aí eu vou ter que ir pro 3, porque eu não admito tomar gol do Sport, não, pô. Quem vai fazer o gol? Everaldo? Pô, aí não dá, né? Bom, então vou pro 3-0 aí, né? Um gol do Luca, ele vai fazer um gol cagado aí. A bola vai bater em tudo quanto é lugar, vai entrar. Um gol Vai ser igual o Rui do... Cabeção, que quase marcou um gol de cabeça sem querer na final da Sul-Americana contra a LDU. Isso daí. Vai ser tipo os gols do Diguinho também, que a bola bate aqui e voa lá, sei lá o que acontece.
no outro gol, Caio Paulista. E vamos encerrar com um gol do... Vai ser talvez ele escalhe o David Braz aí nesse time. Vou botar o David Braz só porque a gente falou dele para fazer o terceiro gol, porque ele é zagueiro artilheiro, vai meter um de cabeça. Boa. Não, e agora eu fiquei sem opção, né? Que vocês meteram 1x0, 2, eu vou de 4x0, então, né? Isso aí, ó, viu? A PA perfeita. A PA tá em dia. Ah, A PA tá em dia, foi o que eu falei mais cedo. o Cassano não vai curtir, não. Segundo pré-jogo seguido que não tem gol do adversário aqui nesse programa. 4x0 agora de quem? Eu tenho que falar de quem? Pode falar, pô. Casares, Luiz Henrique, Kaique e Gidão. Gidão vai jogar. Gidão joga na terça? Não. Joga, pô. Não, então não vai ser ele, não. Vai A não ser ser que o GFT ganhe a posição até lá. Não vai ser do GFT. Pronto, 4x0 Fluminense. Também tô contigo nessa aí, poupa geral. E vamos pra terça-feira, que é o que mais importa. Terça-feira às 19 horas, salvo engano, né? Não sei, também não tenho essa informação. Estamos chegando ao final de mais um pré-jogo e antes de finalizar, gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que além dos pré-jogos como esse daqui, temos também um programa semanal que vai ao ar todas as segundas-feiras em nossas plataformas e o Escuta Teu Povo, que é o nosso quadro mais recente onde estamos entrevistando representantes de torcidas e movimentos que fazem parte da história da nossa arquibancada. Dá uma conferida lá que está bem interessante. E agora os recados finais dos meus camaradas. Dian, boa noite e até a próxima. Boa noite, amigos. Até a próxima. Vamos vencer mais um jogo. E é isso aí. Rogerismo pra frente. E heurística! O rogerismo é ótimo. Eduardo Bulhões, boa noite e até a próxima, meu querido. Boa noite, até a próxima. Fora Bolsonaro. Dia 13 tem manifestação. Acabei de ler aqui que dia 12 também, porque dia 13 são os movimentos sociais que estão chamando o povo para a rua. E o MBL no dia 12, olha que beleza. Então tem para todos os gostos aí o povo na rua contra o Bolsonaro. Dia 12, dia 13, 14, 15, vambora. Mas acho que a MBL é setembro aí, cara. É 12, mas é de setembro, não é não? Eu acho que não. Vamos ver aí. No próximo pré-jogo a gente tira essa dúvida dos ouvintes. Quase certeza que é só em setembro, mas tudo bem. Jonathan, muito obrigado aí pela sua participação aqui mais uma vez. Você volte outras vezes. Dê seus recados finais aí. Boa noite e até a próxima. Boa noite, amigos. Um abraço para todos e todas. Estamos todos dentro do teclado do Edu agora. Isso que eu ia falar. O cara tá quebrando o teclado, né, cara? Caraca, cada porrada. E é isso aí. Boa noite a todos. Espero que a gente consiga mais uma vitória aí, porque independente de poupar, é o tipo de jogo que a gente precisa pontuar e de preferência vencer. Os meus recados finais são: se a pandemia te permite, se você não está quebrado devido à pandemia, como infelizmente aconteceu com muita gente, seja sócio. Se a pandemia te permite você ir às ruas, vá às ruas para derrubar o presidente da República. E é só isso, um abraço a todo mundo. E eu, Hugo Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraço, saudações tricolores. Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol!